Lucas 8, verso 22 ao verso 25. Amém? Vamos ler. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Vamos repetir aqui a pergunta de Jesus do verso 25. Tá? Jesus pergunta para os discípulos: Onde está a vossa fé? Amém? Vamos ler? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez estarmos aqui. Sempre muito bom, Pai, estarmos aqui na Tua presença, buscar a Tua presença, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para ser edificado pelo Senhor, para ser trabalhado por Ti, para conhecer, ó Pai, os Teus mistérios, conhecer realmente a Tua obra, o Teu operar nas nossas vidas. Senhor, que haja salvação hoje aqui, Pai, que haja edificação, que haja, Senhor, realmente consolo da Tua parte, fortalecimento da Tua graça no nosso coração, na nossa alma, Senhor, que a Tua palavra ganhe vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Obrigado pela porção da Tua palavra, obrigado pela revelação da Tua palavra, obrigado, Pai, pela Tua graça manifesta em Cristo Jesus. Queremos consagrar esse tempo ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Então te pedimos, ó Pai, que o Teu poder opere, nos guardando e nos livrando de todo o mal, de toda ação e de todo o levante do inimigo. Leva, Senhor, os nossos pensamentos até a sala do trono, para entender, Senhor, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa também aqueles que estiverem ouvindo, Senhor, através da internet. Usa, Pai, este instrumento para ministrar a vida das pessoas que estarão lá do outro lado, Senhor. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Lucas 8:10, Jesus disse: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ao longo da nossa caminhada com o Senhor, em diversos momentos, nós não conseguimos entender o agir, o operar de Deus na nossa vida. Em vários momentos na nossa caminhada com Deus, são vários os momentos que é difícil entender, compreender, né? Avaliar como o que Deus está fazendo, o que Deus está operando na nossa vida. Com certeza isso é parte desse processo chamado: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Parte desse processo do conhecimento, da revelação, deste é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Parte desse processo, há muitos momentos que nós não entendemos, porque são mistérios. Falamos de mistérios, falamos de reino de Deus, falamos de muita coisa que às vezes, inclusive, vai além da nossa compreensão humana, vai além da capacidade humana de entender e discernir. Hoje mesmo eu estava lendo, terminando de ler Lucas novamente, e Lucas termina com aquele episódio dos dois discípulos indo para Emaús, né? E Jesus tinha já ressuscitado, Jesus está ali acompanhando os discípulos, aparece e anda com eles, e eles não entendem, eles não percebem que é Jesus, eles não notam, né, que eram Jesus, e Jesus está falando com eles, e o coração deles está queimando, e eles não veem, eles não enxergam, né? Há muitos momentos da nossa vida que é exatamente assim: Jesus está andando conosco, está nos acompanhando, está falando conosco, e a gente não consegue perceber, porque é mistérios, não é? A gente fala de mistérios. Há momentos que nos são dados
conhecer os mistérios do reino, que nos é revelado os mistérios do reino. Hoje a gente vai ver um exemplo muito simples disso. É um texto que com certeza todos aqui já ouviram falar dezenas de vezes, muitas vezes, de várias maneiras, um texto muito conhecido de todos nós, né? Aliás, eu fiquei pensando nisso, né? Por que esse texto é muito falado? Por que esse texto é muito, né, muitas vezes se é pregado? E eu cheguei a simples conclusão, porque ele fala de uma experiência que muitas vezes acontece com a gente. É muito comum conosco acontecer com a gente. Então, muitas vezes se fala desse texto porque é uma coisa que, quando você está numa caminhada com Deus, quando você está caminhando com Deus, diversas vezes serão diversas as vezes que esse texto será bem utilizado, fará um paralelo, né, muito bom com aquilo que a gente está experimentando. Então, com certeza é um texto simples, mas com certeza Deus tem uma coisa muito interessante para falar com a gente hoje. Vamos ler de novo o verso 22, verso 23. Alguém lê para mim, por favor. Aconteceu que em um daqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Repara só, o texto começa assim: aconteceu. Mais uma vez, né, a gente vê que acontece algo com Jesus e com seus discípulos, né? Na nossa caminhada com Deus, muitas coisas acontecem, né? É parte desse processo, né, da caminhada com Deus, coisas acontecerem. Acontece sempre algo, né? É parte constante da nossa caminhada com Deus, coisas acontecerem. E aqui o que acontece? Dá uma olhada. Aconteceu que, naqueles dias, num daqueles dias, entrou ele num barco. Repara só, nós vemos novamente o que aqui? Jesus entrando no barco. Já tivemos até nessa série de estudos, já tivemos a oportunidade de ver um outro texto, Jesus entrando no barco dos discípulos e Jesus operando na vida dos discípulos. Aqui a gente vê o que de novo? Uma coisa que se repete. O que? Jesus entrando o quê? Novamente no barco, né? Na companhia dos seus discípulos. Novamente vemos Jesus entrando no barco, ou seja, vemos Jesus entrando diretamente aqui no quê? Nos afazeres, na intimidade, na vida dos seus discípulos. Eram pescadores, né? Vocês sabem disso. Jesus está no barco. Jesus agora faz parte, né, da vida dos discípulos, faz parte do dia a dia, num daqueles dias, diz o texto, né, o dia a dia dos discípulos, né. Agora a gente tem aqui um texto que comprova que Jesus agora fazia parte, né, do dia dos discípulos, da vida deles, né. Jesus está fazendo parte da sua vida. E aí olha só, Jesus começa a guiar, né, os seus discípulos. Diz aí o texto que Jesus disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Ou seja, Jesus está o que aqui? Dando uma direção aos seus discípulos. Jesus está encaminhando, né, os seus discípulos, está mostrando um caminho, está mostrando uma direção, está dando uma palavra, está orientando. Passemos para outra margem. Quem vem da onde isso? Vem de Jesus. Né? É de Jesus quem traz essa palavra, essa direção aos discípulos. Ele entra no barco e ao entrar no barco ele já começa a direcionar. Né? É assim que Jesus faz com a nossa vida. Ele entra no barco da nossa vida e o que ele faz? Ele começa a direcionar. Ele começa a dar direção. Passemos, né, para outra margem do lago. Esse é um processo muito comum na nossa vida com Deus. É muito comum, quase todo momento Deus está falando assim: vamos daqui para lá agora, é daqui para cá, vamos passar dessa margem, vamos para outra. Deus está sempre passando a gente de uma margem para outra, está passando a gente sempre de uma direção para outra. É do começo da vida cristã para a maturidade, né? É de uma vida ainda apegada às coisas do mundo para uma vida apegada ao reino de Deus, isso é a justiça em primeiro lugar. É uma vida, né, onde a gente está ainda no pecado, nas coisas desse mundo, e Deus fala assim: daqui para a santificação. Esse é um processo muito comum com Deus, a gente está sempre passando de um lado para o outro. Sempre. Em todas as coisas. Com Deus a gente está sempre nessa direção.
A gente está sempre passando de uma margem para outra. E é Ele quem direciona, é Ele quem guia, com a sua palavra, com a ministração dos santos, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, né, o Espírito Santo nos revelando, falando conosco. Ele está sempre nos direcionando. A gente está sempre indo de uma margem para outra. E aí diz o texto, que partiram. Né? Então o que acontece? A gente vê muita coisa acontecendo aqui. Jesus entra no barco, na companhia dos discípulos, Jesus fala com eles, disse-lhes Jesus. Jesus passa uma direção para ele, vamos daqui para lá, vamos dessa margem para outra. Quanta coisa que está acontecendo. E eles obedecem. Daí diz aí que o texto que eles partiram, eles vão. Então repara só, muita coisa está acontecendo aqui, certo? Ao mesmo tempo. É uma coisa, né, ao mesmo tempo, muita coisa que Deus está fazendo aqui. Agora olha só, verso 23. Enquanto navegavam, né, olha só, eles estão lá, indo de uma margem para outra, né, em direção de Jesus. Jesus está direcionando eles, Jesus está no barco, eles estão caminhando naquilo que Jesus tinha dado para eles. Diz aí o texto que enquanto navegavam, aí olha só, ele adormeceu. Quem que adormeceu? Jesus. Repara só. Os discípulos estão navegando, estão lá na direção de Jesus. Então diz a palavra que Jesus adormeceu. Ou seja, Jesus passa a estar o quê? Em repouso. Jesus agora, a partir daquele momento, enquanto eles estão navegando, Jesus agora ele conserva-se imóvel. Jesus está ali no barco, né? Mas passa já a não fazer mais nada. Ele adormeceu. Jesus está numa posição inerte, sem ação, sem movimento. Ele entra no barco, ele dá a direção, eles saem, eles vão e Jesus adormece. Jesus para. Jesus se aquieta. Jesus para de agir, para de se movimentar. Estão entendendo? Repara só, gente. Não é assim também muitas vezes em nossa vida com Deus? Isso é muito comum. Nem sempre na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Deus, nem sempre nós veremos o Senhor Jesus totalmente ativo na nossa vida. Totalmente se mexendo, fazendo muita coisa, muito milagre, toda hora coisas acontecendo. Só olhando. Tem horas que é exatamente isso aqui, gente. Ele dá a direção, ele está no barco, a gente sai, a gente está na direção, e de repente ele entra numa posição, né, e ele se conserva imóvel. A gente já não vê tanto o agir dele, a gente não vê já ele tanto se mexendo, né? Ele não parece que não está fazendo mais nada, né? Nem sempre veremos totalmente o Senhor atuante na nossa vida, agindo o tempo todo, um monte de coisa acontecendo. Nem sempre. Tem hora que ele entra no barco e ele adormece, usando aqui a expressão do texto. Tem hora que a gente está indo de um lado para o outro e Jesus está ali imóvel, inerte. A gente não está vendo o agir dele, o mover dele. Ele está ali descansando, parece que ele está ali parado. Né? Nem sempre a gente vê ele em total movimento, em agitação. A gente gosta, né, de ver, a gente precisa, eu acho, né, mas tem momentos que não é assim. Mas a nossa mentalidade é de que Cristo sempre tem que estar se mostrando para a gente, né? Não nós nos rendendo diante dele. Essa é uma visão totalmente deturpada da maioria dos cristãos. Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento. Eu acho que faz para todos nós. Temos que aprender isso, temos que entender isso. Nem sempre isso é claro para a gente. É mistério. Verdade, entendeu? Nem sempre a gente vê o Senhor agindo. A gente vê o Senhor agindo. Quer dizer que Ele não esteja agindo. Né? Nem sempre a gente vê Ele se movimentando, né? As coisas acontecendo, as coisas, né? Ele está lá na frente do barco, vai. Não, Ele está ali no barco, mas Ele está parado lá no canto dele e tal. E a gente não está vendo. Mesmo estando o Senhor dentro do barco de nossas vidas, há momento com Deus onde não vemos o Senhor se movimentar. É verdade ou não é? Mesmo Ele estando no barco da nossa vida, nem sempre a gente vê Ele se movimentando. Isso faz parte dos mistérios do reino de Deus.
Isso é parte desse dado-vos conhecer os mistérios do reino de Deus. A gente fala de reino, né, gente? A gente fala de mistérios que são revelados, que olhos veem, mas não enxergam, ouvidos ouvem, mas não entendem. Nós estamos falando disso. Estamos falando de relacionamento com Jesus. Nós estamos falando de caminhar com Jesus, de ser discípulo de Jesus. É isso que nós estamos falando. Agora repare só, gente. Jesus entrou no barco. Enquanto eles navegavam, diz o texto, o Senhor adormece e acontece outra coisinha aí. Diz o texto que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Repara só, gente. Jesus está no barco, mas em um momento de repouso, adormeceu, né, sem movimento. E naquele exato momento que Jesus está adormecendo, o que acontece? O que acontece? Sobreveio uma tempestade. Surge o que então, gente? Um problema, surge um desafio aí, surge uma luta, surge uma adversidade. Concorda? Os discípulos passam por um momento onde Jesus não estava agindo, né, diretamente. Eles não estão vendo Jesus agir, não está vendo ele se movimentar, ele operar, ele não está mais falando, ele está dormindo. Quando ele dorme, né, você não ouve ele falar. É ou não é? Ele está ali dormindo e naquele exato momento surge uma adversidade. Olha que interessante. Naquele momento parece que Jesus não está agindo, que a gente não está vendo ele se movimentar. O que acontece? Não vem um balde de ouro, né? Não vem vem uma tempestade. E olha só, uma grande adversidade, né? Uma grande adversidade. Diz o texto, estavam eles correndo perigo de sossobrar, né? Ou seja, estava perigo de afundar, de perecer aquela embarcação ali. Repara só, gente, eu gosto dessa expressão que é muito interessante, correndo perigo. E ela é muito interessante porque essa expressão, porque se você ligar essa expressão correndo perigo a discípulos, estamos falando de discípulos, nós estamos falando de Jesus no barco, nós estamos falando de filhos do Senhor, nós estamos falando de pessoas regeneradas em Cristo, nós estamos falando de crentes no Senhor, nós estamos falando de pessoas que acompanham o Senhor, que seguem o Senhor, de que ouvem Jesus e dizem, sai daqui, vai para o outro lado, e estão lá, o quê? Correndo perigo. É muito interessante essa expressão. No meio da tempestade, correndo perigo. Correndo perigo. Dá uma situação da intensidade, a ideia dessa intensidade da tempestade. Eu falo assim, repreendeu o vento e a fúria. De repente aparece o quê? Uma fúria, um negócio furioso. É fúria que às vezes aparece, né? É interessantíssima essa expressão. Correndo perigo, são discípulos. E Jesus está no barco. E eles estão fazendo a vontade do Senhor. Jesus falou, sai daqui, vai para lá. E eles correm o quê? Perigo, gente. É muito interessante, é muito importante, né, a gente entender isso muito claramente. Discípulos também correm perigo, gente. Mesmo com o Senhor, com Jesus no barco e fazendo a vontade de Jesus. Foi Jesus que entrou no barco e falou, vamos daqui para lá. E eles estão o quê? Correndo perigo. É mistério ou não é, gente? Você fala, estou obedecendo a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, estou com o Senhor, tenho certeza que o Senhor tem me acompanhado, tenho estado do lado dele, de repente vem uma tempestade, vem perigo. Você fala, mas que coisa esquisita é essa? É ou não é um mistério? É ou não é, gente? Vem a fúria, vem o vento, vem o perigo de afundar. É exatamente isso que eu ia falar. Repare só, mesmo Jesus no barco, né? Mesmo fazendo a sua vontade, mesmo Ele estando conosco, isso não nos garante uma vida sem problemas, sem luta, sem tempestade, sem perigo.
Aí não é brincadeira, né? Falar pra você. Se com Jesus é assim, imagina sem Jesus, né? A gente costuma falar. E agora fica bem clara essa situação, né? Se com Jesus a coisa já não é brincadeira, tem perigo, né? Imagine sem Jesus. Agora olha só, tudo isso acontece com Jesus no barco, não fora do barco. Tudo isso que está acontecendo aqui acontece com Jesus no barco. Ele não está fora do barco, ele está no barco. Com certeza todos nós já vivemos momentos como esse. Tenho certeza que aqui todo mundo já teve uma experiência semelhante a essa. Isso não é uma novidade para nenhum cristão. Acho que para qualquer cristão ele já experimentou pelo menos um pouquinho desse tipo de experiência, né? E é nessas horas que surgem o que, gente? As dúvidas, as questões. Nessas horas talvez eu e você perguntemos: por que Deus não está agindo? Ele está lá adormecendo, né? Está ali imóvel. Hã? Ele está ali imóvel, como ele não está vendo essa tempestade? Olha, o barco está quase afundando, ele está ali dormindo, né? Nessa hora a gente se pergunta, né? Por que Deus permitiu isso? Foi ele que mandou a gente sair daqui para lá? Por que ele permitiu essa tempestade? Por que veio esse perigo? O que é isso? Estou entendendo, né? Mistério, né? Estou vendo a ação de Deus e ainda estou enfrentando esse grande problema. Qual a razão para tudo isso? A gente se pergunta nessas horas, né? O porquês, os paraquês, né? Isso faz parte da nossa natureza, né? Esse questionar essas coisas. É difícil entender isso logo de cara, é ou não é? Hã? Além de entender e aceitar, né? Porque tem um processo de aceitação também. Entender, aceitar. Às vezes a gente tem que aceitar sem entender, né? Simplesmente aceita-se. É aquilo lá da Esther, né? Se perecer, pereci. Então, os discípulos tinham que ter. Bom, se é para afundar, funde. Estamos afundando na vontade de Deus. Por acaso, né? É difícil a gente entender isso, né? Por acaso há alguma razão nisso? A gente se pergunta se a gente sabe se tem alguma razão nisso, se tem um propósito nisso. A gente fica tão confuso nessas horas. É tão difícil a gente entender. Com certeza. Sempre. Mas naquele momento específico, mas a gente chega a questionar. A gente chega a tentar responder esta pergunta. E às vezes a gente fica sem resposta. Às vezes faz. Às vezes faz biquinho. Agora olha só, repara só, vamos dar uma olhada. Verso 24 diz aí: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Repara só, o verso 24 começa: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. O que acontece com os discípulos? Eles não se contiveram. E o que eles fizeram? Entraram em desespero. Hã? Pânico. E o pânico leva eles ao quê? Acordados. Diz o texto aí, começa assim: chegando-se a ele. Ou seja, os discípulos foram o quê? Se aproximaram de quem? De Jesus. Os discípulos foram até Jesus. Foram eles que se achegaram a Jesus, né? Os discípulos se moveram em direção a quem? A Jesus. Chegando-se a ele, diz o texto, né? Note bem, gente, neste texto, nesta experiência dos discípulos, eles se aproximaram do Senhor. Não é o Senhor que se aproximou deles. Foram eles que se aproximaram de Jesus. Não foi Jesus que se aproximou dos discípulos. Há muitos momentos onde o Senhor é quem se aproxima de nós. Falei para vocês, hoje mesmo eu li um texto onde é Jesus que se aproxima dos discípulos de Emaús. É Ele que se aproxima deles.
há muitos momentos onde é o Senhor quem toma, né, a iniciativa e parte dele essa aproximação. É ele quem age, é ele que se movimenta em direção aos seus discípulos. Mas há também muitos momentos, não são poucos, onde são os discípulos é quem se aproxima, né? São os discípulos quem se aproximam de Jesus. Somos nós que muitas vezes nos aproximamos dele. Tudo o que aconteceu aqui, gente, repara só. O Senhor adormeceu, apareceu a tempestade, surgiu o perigo. Tudo isso, o que acontece? Leva os discípulos ao quê? A se aproximarem do quê? De Jesus. Ou seja, aqui, gente, a gente já vê uma primeira lição nessa história. Uma primeira razão a tudo isso, para tudo isso. Por que muitas vezes a gente não está vendo o agir de Deus, a gente não consegue perceber, parece que Ele está ali, Ele não está se movimentando, não está fazendo? Por que muitas vezes a tempestade surge, o perigo surge? Que a gente não está se aproximando de Jesus. Por quê? Para que realmente aconteça exatamente isso de nós. Essa aproximação de Jesus. É muito comum a gente ouvir falar, né? Que muita gente, é na dor, veio para dor, veio na dor, não sei o que tal. Ou seja, o que a pessoa está querendo dizer? Que na hora da luta, na hora da adversidade, o que aconteceu? Ele foi lá e se aproximou de Jesus. É parte, isso aqui faz parte, muitas vezes faz parte da nossa vida com Deus. Às vezes é só assim. Infelizmente, nessa caminhada, às vezes a gente só se move assim. Tem gente que nem assim. Tem uns que nem assim, mas às vezes a gente, mesmo nós, os discípulos, às vezes é assim que eles se movem, né? Há momentos em nossas vidas onde o Senhor permitirá esse tipo de experiência exatamente para que possamos nos aproximar dele, para que Em algumas áreas, né? Nós humanos temos que isso Deus controla, isso eu controlo, né? A gente tem muito disso. E aí, muitas vezes, Deus tem que intervir dessa forma para que a gente entregue realmente tudo para Ele. Que Ele realmente direcione tudo. Que Ele esteja em tudo. Que Ele faça tudo. Concordo. E olha só, né? Caberá a nós nos aproximar dele muitas vezes. Né? Por favor, você. Cabe a quem? Né? Às vezes, há muitos momentos nessa caminhada com Deus que caberá a nós, a mim e a você, nos aproximar dele. Cabe a nós agir, cabe a nós nos movimentar. Repare só, nesse texto aqui, Jesus adormece, Jesus para. Ele não está se movimentando. Quem se movimenta são os discípulos. Tem hora que é Deus que se movimenta na nossa vida e tem hora que somos nós que temos que nos movimentar. Isso a gente precisa entender e aprender. Deus muitas vezes age na nossa vida, está sempre agindo na nossa vida, mas tem hora que é para a gente se agir para a gente. Eu vejo assim, Jesus ele se adormece, ele entra naquela posição ali, né, de descanso, de não movimentação, exatamente para prover essa oportunidade para os discípulos se movimentarem. Era a hora deles se movimentarem. Era a hora deles agirem, era a hora deles aprenderem a tomar uma posição e se achegarem. Era eles que tinham que fazer isso, era a hora deles, aquilo ali era o momento deles, cabia a eles se achegarem a Jesus. Jesus já estava no barco. Você entendeu? Jesus já estava no barco. Mas, o que acontece é que às vezes nem sempre, mesmo ele estando no barco, nem sempre a gente consegue, né, permitir que realmente ele esteja à frente, que é o que a gente vai ver. Quer ver? Repara só. Note que interessante. Olha só. Como foi que os discípulos se aproximaram de Jesus? Em poucas palavras, né? Como que eles despertaram Jesus? Mestres, estamos perecendo. Mestre, repara que eles são insensivos, né? Chegam a repetir, né? Mestre, estamos o quê? Perecendo. Repara só.
Eis aqui um sentimento muito comum a todos nós, é um sentimento aqui muito comum nestes momentos em que enfrentamos os perigos e as tempestades da vida e não estamos vendo a ação de Deus. Que sentimento é esse? Sentimos-nos o quê? Perecendo. Um mix de medo com desespero, angústia e desorientação. Estão perecendo. Quando a pessoa fala isso, eu estou perecendo, estou morrendo, estou afundando, estou sobrando, a tempestade vai me engolir, o negócio vai me derrotar, vou ser destruído. Isso é um mix do quê? De medo, de angústia, de desorientação, de desespero, né? Um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora olha só, foi trazendo este sentimento, foi falando assim, foi expondo este sentimento com estas palavras, exatamente aquilo que eles sentiam e o que eles estavam passando, que eles o quê? Despertaram a Jesus. Aqui tem uma outra lição. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que aprender é a despertar Jesus. Nem sempre a gente sabe. Repara só, não foi com belas palavras ou demonstração de força e habilidade que eles chegaram para Jesus. Eles não chegaram, ó Senhor, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, ó Senhor, Tu seja louvado. Senhor, estamos passando por uma dificuldade, mas cremos na Tua... Foi assim? Hã? Muito longe disso. Foi assim, gente? Não, foi gritando, mestre. Foi com o que, gente? Foi com o que eles estavam sentindo, foi com o coração, foi com a sua alma, foi com a sua dor, foi com o seu desespero, foi com o seu medo, foi com a sua aflição, foi com os seus sentimentos. O que acontece? Que às vezes a gente chega para Jesus e a gente quer vestir uma máscara de força, uma máscara de conhecimento, de habilidade, né? Uma máscara que não é nossa, que não é verdadeira, que não é o que a gente está passando, que não é o que a gente está sentindo. Ó Senhor, eu já estou aqui há tanto tempo, eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. A gente não chega falando assim para Jesus nessas horas. Nessas horas onde o perigo está diante de nós, onde a tempestade está batendo e a fúria, a gente está sentindo a fúria do negócio, e a gente não está vendo a ação dele. Repara só, eles vêm, eles se achegam a Jesus e eles despertam a Jesus. Com o quê? Com aquilo que eles estão sentindo, com aquilo que eles estão vivendo. E o que eles estão vivendo? É esse mix de desespero, de medo, de angústia, de desorientação. Deus, gente, eu creio o seguinte: Deus espera de nós essa demonstração sincera dos nossos sentimentos, daquilo que está no nosso coração, daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está experimentando naquela hora. Eu creio que ele estava aguardando os discípulos se achegarem com ele, exatamente com isso, com esse sentimento. Porque eles não podiam trazer outra coisa, concorda comigo? Tempestade, o barco chacoalhando de um lado para o outro, entendeu? Vamos afundar. Conversinha acabou. Eles não iam chegar para Jesus naquele momento e falar assim: vamos sentar aqui, vamos ver o que Jesus tem para falar. Concorda? Gente, senta. Senta, Pedro, senta, João. Ô Judas, por favor, sai daí, vai, vamos sentar aqui e tal. Vai, por favor. Silêncio que... Por favor, Jesus vai falar conosco agora nesse momento. Gente, como você está entendendo? E a gente vive isso às vezes. É ou não é? O negócio está pegando firme lá, né? A onda está batendo, o vento está soprando, está doendo, está mexendo, e a gente está querendo vestir, né, uma forma que não é a nossa, não é o que você está vivendo. Para com isso. Até a Rebeca concorda. Ela sabe isso mais que ninguém, porque Jesus disse, né, a gente tinha que ser que nem criança, né? Como foram os discípulos aqui.
O reino de Deus, a gente tem que ser que nem criança, tem que ser assim mesmo. É isso, a demonstração do sentimento, do coração. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você fez isso com Deus? Dispor o que você está sentindo, aquilo que você... Deus, está doendo. Criança não faz assim? Mãe, está doendo, mãe, está doendo. Hã? Tô com fome, mãe, tô com fome. Tá ruim, tá difícil. Não faz assim? Hã? Não consigo. O vento tá muito forte. Quando? Que a gente tem que voltar muitas vezes. Hã? Ah, que bom. Mas nem sempre a gente vem assim diante de Deus. É ou não é? A gente quer vestir uma imagem de maduro para Jesus. É, como se a gente já soubesse. Não, Jesus, eu sei que esse negócio aí vai dar tudo certo. Só que aquilo não é verdade, porque a gente não sabe coisa nenhuma. É ou não é? Gente, essa aqui é uma lição muito simples. Eu acho que vocês já ouviram isso várias vezes. Mas é constante, a gente tem que aprender isso aqui. Agora, olha só. Uma curiosidade aqui para vocês. Mateus e Marcos, eles também relatam essa experiência, esse mesmo episódio aqui. Os 3 evangelistas, só João que não relata, mas Marcos, Mateus e Lucas, eles relatam esse episódio. Mateus e Marcos, ao relatarem esse episódio, eles relacionam a experiência deles com timidez. Jesus pergunta a eles, por que sois tímidos? Repara só, gente, precisamos abrir mão de toda e qualquer timidez na presença do Senhor e abrirmos todo o nosso coração. Muitas vezes a gente está lá, fechado. O barco está quase afundando. Você está quase liberado. O vento está batendo, o negócio está quase rasgando no meio e a gente está lá. Eu vou ficar aqui quietinho. Jesus, você me perdoe, seu sono, incomodar o seu sono. Sei que está profundo, né? O sono. Jesus pergunta, depois vocês leem lá em Mateus e Marcos. Jesus pergunta assim para eles: por que sois tímidos? Precisamos aprender, gente. Aqui é a segunda lição nessa história aqui, né? Deus aguarda isso de nós. A gente precisa aprender a despertar Jesus. A romper muitas vezes esta timidez, esse negócio que nos fecha em nós mesmos, né, e que não nos permite ser sinceros na presença de Deus, e de não ir, e de não se achegar a Ele. Porque sois tímidos, você precisa quase explodir o barco para você chegar lá. E às vezes Deus está esperando. Ele aguarda de nós. Se chegar e Ele falar e colocar. O que for. É pecado, é medo, é erro, é engano. É passado que perturba, é futuro que perturba. Quanta coisa às vezes está, né, dentro dessa tempestade, vem e tenta. A fúria é grande, muita coisa. E a gente tem que falar: Jesus, esse negócio aqui, nossa. Tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Você precisa gritar, grita. Você entendeu? É uma lição, é simples, mas vai andar com a gente, por toda a nossa caminhada com o Senhor. Aprender a abrir a nossa vida, abrir o nosso coração e a romper essa timidez, a romper esses obstáculos que muitas vezes não nos deixam, não nos permitem se achegar a Ele. Nos imobiliza, nos trava, nos paralisa. A gente está no barco, o barco está caindo, Jesus está no barco, a gente está ali com Ele e a gente não se achega. Será que não é um orgulho nosso? Talvez, não sei. Acho que é um mix de coisas também. Aqui fala timidez, vamos ficar na timidez, né? É uma timidez, é um sentimento que nos fecha. O que é timidez, gente? É aquele sentimento que fecha você em si mesmo
E você tem dificuldade de se relacionar com outros e com Deus, às vezes, muitas vezes. A timidez, às vezes, nos atrapalha até mesmo com Deus, né? Que nos faz nos fechar no problema, ficar ali, voltar os olhos somente para o problema, ficar ali só na angústia, ficar só em si mesmo. E todos nós, viu, gente? Não tem ninguém que foi... Para quem que foi isso que Jesus falou? Foi para todos os discípulos que estavam no barco. Não foi para um, para o outro. Foi porque sois, né? Está no plural. Foi para todos eles. Uns têm mais, outros têm menos, né? Uns entendem mais rápido, uns entendem menos rápido. Mas a palavra ali que Jesus falou, porque sois tímidos, foi para todos. Foi para Pedro, foi para João, foi para Tiago, foi para Nicodemo, foi para Judas, foi para todos. Todos precisavam aprender a despertar Jesus, e a palavra é: porque sois tímidos. Agora olha só. Diz o texto: então, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Despertando-se Jesus, o que acontece? Repreendeu o vento. Despertando-se Jesus, repreendeu a fúria da água. Despertando-se Jesus, tudo, diz o texto, cessou. Despertando-se Jesus, veio a bonança. Quando Jesus se desperta, quando Jesus age, quando Jesus se move, tudo pode acontecer, gente. Despertando-se Jesus. Como é diferente quando vemos o Senhor agir, né? Quando a gente vê o Senhor agir, quando ele opera, quando ele se levanta para agir, para se mover, quando a gente vê, por isso que a gente precisa, por isso que a gente fica dependendo, né? A gente quer que ele está sempre se movimentando, porque quando ele se levanta, porque quando ele se desperta, a coisa muda. Concorda ou não? Como é bom ver o Senhor agindo, como é bom ver o Senhor operando, né? O vento se acalma, a fúria é repreendida, tudo cessa, vem a bonança. Olha a expressão, gente. O que é bonança? Não é um seriado de TV antigo. É o quê? É aquele tempo de calmaria, aquele tempo de descanso, aquele tempo de paz, aquele tempo de tranquilidade. Vem a bonança. Veja, irmãos, precisamos realmente aprender a despertar Jesus. Nós precisamos aprender a despertar Jesus. É ou não é? Hã? Aí olha só. Hoje vai ser rápido, viu, gente? É porque a mensagem ela é simples, ela é rápida. Tem que ser assim mesmo, não dá para ficar enrolando muito não. Verso 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Aqui eu quero parar um pouquinho mais. Onde está a vossa fé? Perguntou Jesus aos discípulos. O que a gente vê aqui, gente, eu creio que é a principal razão para tudo isso. A gente vê aqui Jesus trabalhando na vida dos discípulos em muitas coisas, mas aqui eu acho que agora é o principal ponto dessa história toda. Jesus pergunta aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Se você olhar na ótica de Mateus, quando você olha no texto que Mateus relata, aquela experiência dos discípulos, Jesus trata uma fé pequena. Mateus fala de uma fé pequena. Mateus 8, 26, perguntou-lhes Jesus. Então Jesus perguntou assim para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Quando a gente olha na ótica de Marcos, Jesus trata a falta de fé. Olha que interessante. Para um era fé pequena. Para um era falta de fé. Então lhe disse Jesus, lá em Marcos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes
fé. Olha só, Mateus é fé pequena. Marcos é falta de fé. Já Lucas, olha só, os três estão relacionados ao quê? A essa questão fé. Os três, aquela experiência ali, era uma experiência onde Deus estava trabalhando, estava tratando o que neles? Fé. Mas olha só, diferente de Mateus e Marcos, na ótica de Lucas, que é o que a gente está vendo hoje, a pergunta de Jesus é: onde está a sua fé? Para Lucas não trata de ter ou não ter fé, ou de ser pequeno ou ser grande a fé, mas de onde estava a fé. Onde está a vossa fé? É a pergunta de Jesus, e Lucas ele traduz a mensagem dessa maneira: onde está a vossa fé? Ou seja, onde foi colocada a sua fé? Onde foi depositada a sua fé? Onde está? Qual é o local? Não significa que eles não tenham fé. Se você olhar as três questões, não significa que eles não tenham fé. Mas naquele momento, naquela circunstância, aonde estava a fé? Onde estava? Ou como estava a fé dele? Onde estava? Onde tinha sido colocada? Onde tinha sido depositada? Que lugar que estava a fé deles? Para o local onde estava a fé deles. Isso aqui, gente, é extremamente importante e é uma coisa que Deus trabalha demais. Se olharmos o contexto, a gente tem que entender, olhar para o contexto para você entender isso aqui. Se você olhar para o contexto e pararmos para pensar nessa pergunta de Jesus, repara só quanta coisa a gente tem que aprender aqui, que a gente pode aprender. Repara só, em meio a tempestades, a pergunta é: onde está a sua fé? Jesus, no meio da tempestade, perguntou: onde está a sua fé? Será que a fé está no fato de ter ou não ter tempo bom? Onde será que eles colocaram? Será que era neste fato de ter ou não ter tempo bom? Será que a fé está no fato de ter ou não ter perigo? Quando eu tenho perigo, eu não tenho fé. Quando não tem perigo, eu tenho fé. Quando tem tempo bom, eu tenho fé. Quando não tem tempo bom, eu não tenho fé. Será, onde está a tua fé? A pergunta é: que local? Onde está a sua fé? Nas circunstâncias? Será que é quando tem tempo bom? Será que é quando não tem perigo? Será que a fé está nos sentimentos, nos seus sentimentos, quando se sentimos bem? E quando não nos sentimos bem, vem o desespero, vem a angústia, como a gente já viu, vem o mix de desorientação. Aí está a pergunta: onde está a sua fé? Será que é só quando se sente bem? Estão entendendo? Se você olhar para essa pergunta no contexto, você vai entender o que Jesus está falando. Será que a fé está no fato de conhecer bem o lago? Sabemos conduzir bem o barco? Queremos o controle do barco da nossa vida? Eles eram pescadores, por muitas e muitas vezes estiveram naquele lago e atravessaram de uma margem para outra. Muitas e muitas vezes. Jesus falou assim: passa dessa margem para outra. Daí eles falaram assim: beleza, isso é para nós. É ou não é? É mole. Eu tô vendo a margem é perto, nem é tão longe assim. Meu pai já esteve lá, né, pai, nesse lago, né? Não é tão grande assim, né? Quantos quilômetros, mais ou menos? Não, a margem ela é curta, mas eles não passam na margem curta. Eles passam na extensão, porque a margem curta é mais rápido. Jordânia, tá. Jordânia. Aí é um padrão. Vamos supor que eles queiram ir dali para a Jordânia, né? A gente não sabe aonde que é essa outra margem que eles estão indo, né? Se for na margem, no sentido da margem mesmo, não na extensão do lago, aí é curta. É tipo 2.000 e poucos metros no máximo. 2 quilômetros. Se bem que o texto fala aí que depois eles foram
né, rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galiléia. Isso foi para Galiléia, perto da Galiléia. De lado de Tiberíades. É mais ou menos quanto? Uns 10 quilômetros? Não dá isso. Uns 4 quilômetros? Meu, dá para ver a margem, concorda comigo? Dá para ver a margem. Será que eles falam assim, daqui para lá sem problema, tem... Ixi. Onde está a vossa fé? A pergunta. Será que é no fato de você conhecer bem o lago, de você conhecer bem as circunstâncias, de você achar que você domina as circunstâncias, as condições, aquilo que... Né, a nossa vida, a gente tem essa tendência de achar que a gente controla todas as coisas, o barco, o lago, e de um lado para outro, a gente fala, sou capaz de fazer isso. Tiago trabalha muito bem isso, né, porque ele fala assim, quando eu falo assim, se amanhã, né, ele fala do amanhã, a gente tem que colocar sempre diante de Deus. Se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Porque a gente não tem essa capacidade, nem do amanhã. De nada. Eles estão lá num lago que eles conhecem, num lago que a margem é curta, eles estão vendo a margem lá, estão indo para lá, já fizeram isso quantas vezes, né? Estão indo para lá e de repente vem um vento e naquele vento eles quase, né, afundam. O perigo surge. Onde está a vossa fé? Quantos estão entendendo? Será que estava em Jesus ou estava no barco? Será que estava no tempo bom ou em Jesus? Será que estava no tempo ruim ou em Jesus? Será que estava no fato de ter ou não ter vento ou em Jesus? Será que estava no fato de ter ou não ter ondas ou em Jesus? Será que estava em conhecer ou não conhecer o lago ou em Jesus? Onde está a vossa fé? Às vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente quer o controle das coisas. E a gente está falando, e Jesus vem falando assim, onde está a tua fé? Onde está a sua fé? Outra curiosidade, olha que interessante. Você sabia que na marinha, né, para o marinheiro, esse termo adormeceu, olha que interessante. Eu descobri isso estudando para fazer esse estudo. Esse termo adormeceu para um marinheiro, na marinha, significa ficar de modo que o leme o não governe. Ou seja, ficar de modo que o navio, né, perca total controle. Você fica sem total controle da embarcação. Para um marinheiro falar que adormeceu é que o navio ficou de modo que o leme não governa mais. O leme do navio. Você sabe o leme do navio, né? Você não tem mais controle do navio. Já não tem mais o leme. Ou seja, você perde totalmente o controle do barco. Olha que interessante. Ou seja, isso aqui é muito importante para nós. Porque é exatamente isso que acontece conosco muitas vezes com Deus no barco. Ele adormeceu. Por quê, gente? Para a gente perder o controle do barco. Tirar a mão do leme. É ou não é, Rodrigo? Hã? Sabe ou não sabe disso, Rodrigo? Hã? Gente, é isso que precisamente Jesus está ensinando aos seus discípulos. Por que ele adormeceu? Para a gente perder o controle do barco. Para que assim o controle do barco vá para as suas mãos. Irmãos, isto é ou não é mistério do reino de Deus? Quando o barco vai para o controle da mão de Jesus. Tem a direção, tem o destino. Mas agora ele tem que estar no controle. Você só chega lá se ele tiver no controle. Porque lá no meio do lago, que não é grande, veio uma tempestade e estava quase afundando. Eu acho que assim, você acaba tendo uma remissão e você tem um consolo disso, né? O consolo é que Jesus está no seu barco, está direcionando, a convicção que você vai chegar do outro lado, mesmo que você tenha perigo. Será? Será que a gente tem essa convicção? Não, assim, eu acho que assim, é um consolo, né?
Porque, olha só, repara só, gente. Se Jesus está ensinando aos discípulos deixar o controle do barco, repare só, o fato de Jesus estar no barco não quer dizer que ele esteja no controle. Concorda ou não concorda? Ele quer o controle. Mas até que ele assuma o controle, Ele assume só se você deixar. é muito diferente uma situação, né? São duas situações muito diferentes. Gente, o que acontece é que isso nunca é fácil, gente. A gente perdeu o controle das coisas, né? Muitas vezes tem que vir vento com fúria para a gente perder o controle. Para tirar da nossa mão. A nossa tendência é tão forte, né, de querer o controle das coisas, de assumir o controle da nossa própria vida. A gente acredita que a gente tem o controle da nossa vida, mas nós não temos e nunca tivemos. Basta um vento, você saber disso. Num lago bem pequeno, diga-se de passagem, né? É ou não é? Muitas vezes, mas só que a gente só enxerga muitas vezes nessas horas. A gente só enxerga isso muitas vezes exatamente nessas horas, que é o que Jesus está permitindo para exatamente trabalhar isso na vida deles. Como é difícil de entendermos e aprendermos essa lição. É difícil, gente. É uma lição, né? Na prática, é uma lição que só aprende na prática isso. A gente nunca... Isso jamais aprende-se na teoria. Eu posso estar falando tudo isso para vocês que podem estar aceitando tudo isso, só que vocês só vão aprender mesmo na prática. Só aprende mesmo na prática. É ou não é, Rodrigo? É ou não é? Como somos relutantes com essa ideia de não ter o controle das coisas. Nós relutamos com isso. É ou não é? Só pela graça, né, gente? É a graça do Senhor que entra no barco, ele entra primeiro no barco. Olha a graça. Ele entra primeiro no barco, ele dá direção e ele desperta. Ele se desperta e cessa a fúria, cessa o vento, cessa a água e vem a bonança. É a graça. Totalmente. A pergunta de Jesus, onde está a sua fé? Revela um mistério do reino de Deus. Onde está a sua fé? O local onde está a sua fé. É um mistério que vos é dado conhecer do reino de Deus. Jesus está fazendo o que com os discípulos aqui? Está revelando um mistério na vida deles. Um mistério relacionado à fé deles. Onde está a sua fé? Sequer talvez eles soubessem onde estava a fé deles. Jesus mostra para eles que, independente de Deus estar guiando, que Jesus estar guiando, deles serem obedientes, e isso, de eles ouvirem a voz, né, e estar junto, isso independe de onde está a fé. Depende Era se uma eu coisa... estou obedecendo, se eu estou sendo guiado. São coisas diferentes. Elas se complementam. Você entendeu? São distintas. E eu acho o seguinte, Deus só trabalha isso na vida deles a partir do momento que eles obedeceram a Jesus. Enquanto eles não obedecem a Jesus, enquanto Jesus não entra no barco, isso não foi trabalhado na vida deles. E eles viveram por muitos e muitos anos café, sabe-se lá onde. A deriva, né? O negócio fica assim. Porque a pergunta é, onde está a sua fé? Jesus quer que eles analisem isso. Que é o que Jesus faz conosco. Jesus, em momentos da nossa vida, bota a gente para o quê? Para analisar. Onde que está a sua fé? Onde está a sua esperança? Onde está o seu coração? Onde está o seu amor? Onde está? Não faz isso? Jesus não faz assim com a gente? Não é assim que Ele nos disciplina? Não é assim que Ele trabalha conosco? Não é assim que Ele nos corrige? Não é assim que Ele nos mostra uma verdade que aos nossos olhos muitas vezes está encoberta?
Não é? É assim. Agora, para finalizar, repara só, gente. O texto continua dizendo assim. Olha que legal, que lindo isso. Jesus fala com eles, Jesus disciplina, né? Jesus ensina, você vê, Jesus corrigindo, Jesus operando neles. Mas olha só, que lindo isso. Diz o texto assim: eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Uma última lição aqui para os discípulos e para nós, relacionada a esta experiência. Tudo o que acontece com eles naquele dia, tudo o que aconteceu com os discípulos, leva, né, ou levou os discípulos a visualizar algo em Jesus. Repara só, diz aí o texto que eles estavam possuídos de temor e admiração e perguntavam, né, entre si, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e elas, né, lhe obedecem? Ou seja, tudo o que acontece com eles naquela experiência, tudo o que aconteceu com eles naquela experiência, cooperou para que eles pudessem conhecer melhor ao próprio Senhor. A partir daquele momento, somente após aquela experiência, é que eles passaram a saber e a conhecer que mesmo os ventos e as ondas obedeciam a Jesus. Repara só. Até aquele momento na vida deles, foi somente a partir daquele momento na vida deles, daquela experiência, que eles então visualizaram, entenderam, enxergaram que tudo, o vento, a onda, tudo aquilo ali estava em obediência a Jesus, que Jesus tinha controle sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é conhecer os mistérios do reino. Jesus é aquele que tem o controle não só do barco. Repara só. Não só do barco, mas também de tudo ao redor do barco. Jesus tem o controle do barco, da água, do vento, dos peixes. Lembra dos peixes? Vocês lembram dos peixes? De tudo. Mas até aquele momento eles não tinham enxergado. Até aquele momento eles não tinham visualizado. Foi somente a partir daquele momento que eles então foram tomados ou possuídos, como diz a palavra, de temor. Aquilo traz a eles temor e admiração. Admiração porque eles viram algo que eles jamais tinham visto. Eles contemplaram algo que jamais eles tinham contemplado. Contemplaram algo em Deus que eles jamais tinham contemplado. Eles experimentaram algo de Deus que eles jamais tinham experimentado. Isso traz a eles temor e admiração. É lindo perceber o trabalhar de Deus. Gente, agora repare só a conclusão final. Deixe-me dizer. Mesmo que o Senhor esteja em silêncio ou sem movimentação em nossas vidas, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Porque tudo aquilo ali levou a eles a conhecerem mais a Ele, a visualizarem um mistério que para eles ainda eles não tinham percebido, que Ele tinha o controle de tudo, mesmo dormindo. Mesmo sem movimentação. Tudo estava no controle dele. Bastou sua palavra. Jesus não pega uma varinha, começa a girar em cima do barco e fazer um redemoinho e fazer umas coisas assim, faraônicas. Ele simplesmente falou assim: para, cessa, isso é só. De novo, né?
A gente vê aqui, pastor a palavra dele. Gente, mesmo que o Senhor esteja em silêncio, eu vou repetir, ou sem movimentações em nossas vidas, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Isso só significa que um grande sinal de Deus está por vir. Onde pelo poder de Deus o vento e as ondas se cessam e a bonança chega. Só isso. Para nós fica a pergunta, né? Fica essa pergunta. Ela ecoa. Onde está a sua fé? Amém? Então vamos orar. Uma alegria ouvir ela assim, porque ela está feliz, ela está brincando, né? É assim que a gente vive todos os dias, independente das circunstâncias. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo trabalhado, Senhor, nas nossas vidas. A maneira como o Senhor opera nas nossas vidas e direciona o nosso viver, direciona os nossos passos, nos orienta, nos encaminha nesta vida, Senhor. E obrigado, Pai, por nos revelar os Teus mistérios, o Teu poder, a Tua glória sobre as nossas vidas. Obrigado quando o Senhor se move em função das nossas vidas. E obrigado quando também o Senhor permite, Senhor, estas experiências para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa conhecer mais o Teu poder, para que a gente possa entender a nossa própria vida, o nosso agir e principalmente onde está a nossa fé. Obrigado pelo Teu trabalhar na nossa vida hoje, Senhor. Obrigado pelo vento hoje. Obrigado, Senhor, Pai, por estar no barco da nossa vida. Obrigado, Pai, por poder, com uma palavra, Senhor, sequer uma palavra do Senhor, o Senhor é capaz de cessar todo o vento e toda a fúria e vem a bonança, Senhor. Nós te agradecemos por esta experiência, Senhor. Te agradeço, Pai, porque isso tem sido a nossa experiência, Senhor, de ver o Senhor operando, de ver o Senhor trabalhando na nossa vida, de ver o Senhor assumindo o controle, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor. Continue a nos ensinar e revelar a Tua graça sobre nós. Venha sobre nós a Tua graça, venha sobre nós o Teu reino, os Teus mistérios nos sejam revelados, ó Pai, a ponto de também sermos tomados de temor e admiração a Ti, Senhor. De a ponto de reconhecermos o Teu agir e os Teus mistérios e o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Senhor, obrigado pela vida de cada um, Pai, por esta palavra, e eu oro, Pai, pelas suas dores, pela sua angústia, pelo seu sofrimento, Pai, pela sua desorientação, seja ela qual for na vida, Senhor. E eu peço que a Tua graça, Senhor, e o Teu favor atue na vida deles, como o Senhor operou na vida dos discípulos naquele dia, a ponto deles saírem e chegarem na outra margem, Senhor. Nos leva, Senhor, a outra margem, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Confessamos com os nossos lábios que precisamos do Senhor no nosso barco, de que precisamos do Senhor o tempo todo operando, que a Tua palavra venha, Senhor, no meio da tempestade, Senhor. Que a Tua palavra seja executada, Senhor, operante, Senhor, na nossa vida no meio da tempestade. Para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade de orar, irmão. Fique à vontade.